Vou retomar, então, de onde eu parei. Eu vou começar explicando por que estudar os trânsitos segundo a astrologia védica, né? Os dois principais motivos. O primeiro é a gente entender melhor como funciona a lei do karma, que é a lei da ação e da reação. A gente sempre tem livre-arbítrio nas nossas ações. Só que a gente não pode escolher exatamente o resultado, né? O resultado, ele é dado por essa... Deixa eu fechar aqui também. Achei. O resultado, ele é dado por essa lei de organização do cosmos que se chama a lei do karma. Então, como a gente não pode escolher exatamente o resultado da nossa ação, a gente se beneficia muito de entender um pouco mais, um pouco melhor, como funciona a lei do karma, para a gente conseguir se programar de forma que a gente faça as ações em um momento em que o resultado tem mais chances de ser aquele que a gente deseja. Isso é possível com a astrologia védica por causa de uma regra bem básica do Jyotish, né, da astrologia védica, que é: o tempo tem qualidades. E todas as ações feitas em um determinado momento vai trazer resultados com as mesmas qualidades do tempo em que a ação foi feita. Então, vou repetir para vocês entenderem bem. O tempo tem qualidades e toda a ação feita em um determinado momento vai trazer resultado com as mesmas qualidades do momento em que a ação foi feita. Então, por exemplo, no final de abril desse ano, de 2022, a gente teve uma temporada de eclipses que tem uma tendência a trazer transformações muito profundas. E tiveram muitos outros trânsitos também em abril, eu vou falar de algum deles no decorrer do nosso encontro hoje, para você fazer um exercício de retrospectiva, né? O final de abril e principalmente o mês de maio, o começo do mês de maio, foi muito intenso e meio maluco para muita gente. Mas quando a gente fala de eclipse, o eclipse, a principal influência genérica do eclipse é que ele tende a trazer transformações muito profundas. Então, se nesse final de abril, se nessa época, você resolveu mudar alguma coisinha, né? Ou começou a se questionar sobre se esse trabalho é mesmo o trabalho que você deveria seguir, ou o relacionamento, né? Se você teve questionamento sobre o seu relacionamento, ou se essa é realmente a vida que você quer levar, aí esse questionamento pode ter se transformado num tsunami na vida, né? Pode ter sido uma transformação muito mais profunda do que você tinha imaginado quando começou esses questionamentos. Mais um exemplo. Amanhã começa uma temporada de Mercúrio retrógrado, né? A gente vai terminar o ano com Mercúrio e Marte retrógrado. Eu vou falar sobre isso, o primeiro trânsito de 2023 que a gente vai falar. A época de planetas retrógrado, principalmente Mercúrio retrógrado, é uma época ótima para a gente rever as nossas crenças, para a gente rever as nossas inspirações, ou aquilo que move a gente no trabalho, por exemplo, né? Mercúrio vai ficar retrógrado em Capricórnio, mas depois ele muda para Sagitário, né? Que fala das nossas inspirações. Então, se por acaso você amanhã resolvesse começar alguma coisa nova, tipo uma newsletter sobre o seu trabalho para sua base, por exemplo, chances são de que você teria que refazer ou até mesmo desfazer o projeto, porque a energia, a partir de amanhã, está mais conectada com revisão, com questões ligadas ao passado. Na hora que você faz alguma coisa nova, essa coisa nova que você está fazendo tem essas qualidades, né? De precisar ser refeito, de precisar ser reajustado ou revisto. Então,
para entender quando é a hora certa de fazer alguma coisa, ou quando você deve segurar a onda e não começar nada novo, ou você tem que ter uma intuição muito afiada, ou é melhor você estudar os trânsitos, como a gente vai fazer hoje, né? É mais garantido. Então, esse é o primeiro motivo para a gente estudar a astrologia védica. Porque a astrologia védica dá para a gente a capacidade de entender a qualidade do tempo e o que deve ser feito naquele tempo para ter resultados próximos àquilo que a gente deseja. Ok? Entenderam essa primeira parte? Eu já vou abrir para perguntas, mas primeiro eu estou vendo a Maristela que está com uma dúvida, mas eu vou seguir a minha linha de raciocínio. O segundo bom motivo para você estudar a astrologia védica é autoconhecimento, né? Então, os movimentos astrológicos, eles têm a potência de ativar alguns padrões nossos, né? E esses padrões normalmente nos movimentam e nos motivam à ação. Eu vou pedir de novo para vocês tomarem cuidado com o microfone aberto. Acabaram de abrir o microfone, eu consegui fechar aqui, mas vou pedir para vocês terem essa atenção. Assim, né? Alguém acabou de abrir, fica atento para fechar. Então, o segundo bom motivo para a gente estudar a astrologia védica é autoconhecimento, né? Os movimentos astrológicos, eles ativam padrões que movimentam as nossas ações. Então, quando a gente está estudando os trânsitos, a gente consegue reconhecer como os trânsitos nos afetam, né? Como a gente reage a esses trânsitos e como a gente se sente em determinada época por causa dessas influências planetárias. Isso é importante porque os padrões fazem, os nossos padrões, né, que a gente acumula durante a vida, eu falei um pouco sobre isso numa aula anterior que está no meu canal do YouTube, eles fazem a gente andar no automático, né? Eles fazem a gente agir de formas menos consciente, com menos atenção ou até inconsciente. É aquela situação na sua vida que quando você se dá conta, você pensa, como é que eu vim parar de novo aqui nessa mesma situação? Né? Isso acontece com uma certa frequência com a gente, e isso acontece por causa dos nossos padrões, porque nem sempre a gente está atenta às nossas ações, a gente age no automático. E essas ações, normalmente, elas sofrem gatilhos que a gente consegue reconhecer nos trânsitos astrológicos. Então, os trânsitos são uma ótima forma de você entender esses gatilhos que fazem a gente agir para aprender mais sobre você mesma, né? Para resolver se você quer manter esses ou não. Então, esse vai ser o foco dos nossos estudos de trânsito de hoje, né? Um exercício para você reconhecer os seus padrões e um exercício e esse conteúdo para vocês organizarem a agenda e o planejamento de vocês. Então, para você fazer esses exercícios de autoconhecimento incrível e um planejamento realmente eficiente, a gente fez a Agenda Astrológica de 2023, que está aqui, super linda. Foi feita por mim, pela Bárbara Saião, não sei se a Bá está aí, mas daqui a pouco ela pode dar um oi, e pelo Juan, e ela está linda. E eu já mandei para todos vocês baixarem. Se você ainda não baixou, eu acho que alguém já colocou no chat aqui, mas está na home do meu site e eu vou colocar no chat aqui de novo para vocês. Deixa eu ver. Chat. Ok, então você consegue, se você ainda não baixou, você consegue, não precisa fazer isso agora, tudo que eu falar vocês vão conseguir anotar, a aula vai ficar gravada e vocês podem depois assistir novamente para fazer esses exercícios, então não precisa se preocupar, mas está aqui. E sim, tá linda, eu estou vendo vocês falando que está super linda e eu também estou super apaixonada pela agenda.
Então, agora, antes da gente ver os principais trânsitos, eu vou te mostrar um pouco dessa agenda e te ensinar a usar, né? Então, essa é a agenda para você acompanhar os trânsitos da astrologia védica. Essa é a primeira coisa muito importante. Esses trânsitos, eles são os mesmos usados pela astronomia, né, pela ciência que estuda o posicionamento das estrelas e dos planetas. Então, eles são posicionamentos reais e observáveis. E são diferentes dos trânsitos da astrologia tropical, que é a mais comum aqui no Ocidente. Então, as informações que você vai encontrar aqui na nossa agenda, elas não são as mesmas que você vai encontrar nos sites de astrologia normalmente por aqui. E isso é importante, né, que você siga a agenda, principalmente para acompanhar o conteúdo que eu compartilho, é muito importante que você siga os trânsitos da astrologia védica, porque os trânsitos da astrologia tropical, eles são desatualizados, eles não são mais os reais, né? Então, hoje, se você entrar no site do observatório da sua cidade ou perguntar para um astrônomo, ele vai te dizer que o Sol hoje está em Sagitário, né? Se você olhar no site do observatório, você vai lá ver o Sol em Sagitário. Mas os astrólogos aqui no Ocidente estão falando que o Sol já está em Capricórnio, e não está. Então, os astrólogos tropicais têm excelentes motivos para usar esses cálculos, né? Eu não estou questionando aqui qual está certo e qual está errado, mas para o seu planejamento e para acompanhar a nossa aula de hoje, eu preciso que você siga os trânsitos da astrologia védica. Por isso a gente fez essa agenda para você, né? Para facilitar. Eu vou compartilhar a minha tela aqui para você ver essa agenda enquanto eu te explico algumas coisas sobre como usar. Então, a nossa agenda está linda, maravilhosa. Essa é a capa. E você começa com um espaço para... Opa! Esse espaço para você desenhar o seu próprio mapa, né? Eu desenhei o meu, vou mostrar aqui, pequenininho para vocês mesmo na tela. Para vocês colocarem as informações do seu próprio mapa. Se você ainda não fez o curso de introdução, tem várias pessoas aqui que já estudaram comigo, mas se esse não é o seu caso, você pode fazer no mini curso que eu já mandei para todos vocês também, do Faça Seu Mapa. Eu recomendei que todos aqui montassem o mapa, pelo menos nesse cursinho, né, gratuito, e essas são informações muito importantes para você acompanhar os trânsitos, principalmente duas das informações contidas no mapa. Então, só relembrando que o mapa, ele tem 3 camadas principais de informações. As casas astrológicas, que são os espaços vazios, esses espaços que vocês estão vendo aqui na minha tela, né? Essas são as casas astrológicas. Além disso, tem os signos, que tem esses símbolos aqui dos signos aqui na legenda que você consegue ver, né? Áries, Touro, Gêmeos, os signos que a gente está acostumado na astrologia tropical. E tem o posicionamento dos planetas também. Mas os posicionamentos dos planetas no seu mapa natal, a gente não vai usar no exercício de hoje. Então, o que eu preciso é que você saiba em qual casa você tem cada um dos signos. A Magda acabou de fazer uma pergunta muito importante, se ela pode usar o mapa tropical dela para acompanhar o que eu estou falando. Não, não pode, Magda. Os cálculos são diferentes, e o que eu estou falando aqui sobre os mapas usa cálculos siderais, não vai coincidir com o mapa tropical. Você precisa saber em qual casa você tem cada um dos signos segundo o mapa da astrologia védica, né? E, de novo, se você ainda não calculou o seu mapa védico, eu vou colocar ali nos grupos do WhatsApp o link de novo para esse mini curso do Faça Seu Mapa. E não tem problema, você não precisa fazer isso agora. Anota as informações e a gente segue depois, ok?
O nosso exercício, então, por que é que você precisa saber em qual casa você tem cada um dos signos? Porque o nosso exercício de trânsitos vai funcionar da seguinte forma. Então, eu vou falar que em janeiro, Saturno entra em Aquário, né? Já vou falar tudo isso. Saturno no céu entra no signo de Aquário. Mas dependendo de onde você tem Aquário no seu mapa, em qual casa astrológica você tem Aquário no seu mapa, Saturno vai influenciar aquela área em específica. Então, por exemplo, eu tenho Aquário na casa da espiritualidade e do desapego. Esses são os aspectos da minha vida que serão influenciados por Saturno nos 2 anos e meio que seguem quando ele permanece em Aquário. Então, basicamente, você precisa saber em qual casa você tem cada um dos signos. Eu vou explicar melhor já já, mas por enquanto, esse é o espaço lindo da agenda para você colocar o seu mapa, e já tem essa legenda aqui do lado, para você conseguir continuar acompanhando o resto dos trânsitos, né? Aí, a partir daí, a gente segue com uma introdução incrível da astrologia védica, que realmente, se você ler com atenção, você vai conseguir aprender um monte. Aqui estão as casas astrológicas e o posicionamento das casas astrológicas. É super importante lembrar que no lugar onde vocês calculam o mapa, os números são signos, não são as casas. Isso está tudo explicado nesse mini curso que alguém acabou de compartilhar no chat, né, o link. E daí começa falando as qualidades de cada um dos planetas, de cada um dos signos, e os signos lunares, né, que são as nakshatras maravilhosas da astrologia védica. Aí eu tenho um espaço aqui para você montar como começa o ano, né? Então, o ano começa com o Sol em Sagitário, a Lua em Áries, e segue todos esses posicionamentos aqui. E a partir daí, depois de você colocar todos esses posicionamentos, você pode começar a acompanhar os trânsitos propriamente ditos. Então, todo mês começa com um calendário e algumas informações sobre o calendário védico daquela data, ou questões do Ayurveda relevante, e daí a gente tem o espaço da agenda propriamente dito, né? Então, aqui no lado, você sempre vai ver coisas que estão os estados de existência de alguns planetas no momento em que ele está no céu. Então, por exemplo, a gente vai começar dia 1º de janeiro com Marte retrógrado e Mercúrio retrógrado, como eu disse no começo da aula. Ah, mas como eu sei que esse daqui é Marte e isso aqui é retrógrado? Tá tudo na primeira página da agenda, aqui nessa legendinha ótima, para você conseguir acompanhar. Então, aqui vão ter os estados de existência, e aqui na direita, a gente tem os trânsitos. Então, no dia 2, às 12h21, horário de Brasília, a Lua entra em Touro, segundo os cálculos da astrologia védica. Esses nomes aqui estranhos e diferentes são os nomes das nakshatras e fala dos trânsitos da Lua pelas nakshatras. Se você não sabe do que eu estou falando, não se preocupa com isso agora, leia a introdução da agenda que a gente explica melhor. E daí é assim, você segue acompanhando, né? Então aqui no dia 12, Marte fica direto em Touro. No dia 17, Saturno entra em Aquário, e por aí vai, né? É assim que a gente vai acompanhando os trânsitos. Se você já tem uma agenda para o ano que vem, né, que você queira usar, eu, por exemplo, eu me apeguei a uma agenda nova e comprei ela. Eu sugiro que você use essa nossa agenda como diário astrológico, né? Fazendo os exercícios que eu vou te recomendar para você ir anotando como você se sentiu em determinado dia, com determinado trânsito, e ter referência, né? Ter base de dados para os próximos trânsitos, porque o tempo é cíclico, né? Esse trânsito ele vai voltar
e você já vai aprender um pouquinho mais se você tiver um diário astrológico. Então, nesse estágio dos nossos estudos, se você está começando agora, eu vou te explicar exatamente como a gente vai usar a agenda nesse momento. Eu vou falar sobre um trânsito, você vai observar em qual signo esse trânsito está acontecendo. A partir daí, você vai entender em qual casa você tem esse signo no seu mapa. Então, por exemplo, eu falei que a Lua entra em Touro no começo, no dia 1 ou no dia 2. Eu tenho Touro na minha casa de comunicação e dos irmãos. Então, a Lua em Touro impacta essas informações, essas áreas da vida, a minha comunicação e o meu relacionamento com os meus irmãos. Então, primeiro, eu vou te falar em qual signo o trânsito está acontecendo. A partir daí, você vai olhar em qual casa você tem esse signo para entender qual é a área da vida que vai ser impactada por esse trânsito. Por enquanto, esse é um exercício de observação. A casa onde tem o signo do trânsito vai ser impactada e você vai saber para onde olhar e como reconhecer os efeitos do trânsito. Esse não é um exercício de previsão ainda, né? Você já vai conseguir fazer alguns planejamentos com base nas qualidades dos trânsitos que eu vou te passar, mas essas qualidades, elas são genéricas. Você não vai conseguir adivinhar o que vai acontecer com você a partir de determinado trânsito, porque você não tem informações o suficiente para essa interpretação. Você precisa observar como esse trânsito te afeta, ou fazer a formação de astrologia védica, que eu vou te contar já já como é, e com a formação você consegue começar a fazer previsões e com certeza vai saber fazer um excelente planejamento. Isso acontece, né? Nesse momento você ainda não será capaz de fazer previsões para o seu próprio, de fazer previsões para adivinhar como vai ser o futuro, porque você não tem as ferramentas necessárias de análise de trânsito, né? Você vai acabar aqui sabendo qual é a área da vida que o trânsito te afeta, mas você ainda não sabe o quanto esse trânsito te afeta, né? Na hora que Saturno entra em Aquário, eu posso ser muito sensível a esse trânsito nesse momento, e você pode ser menos sensível e não sentir impactos muito grandes. Então, você precisa ter essa ferramenta para entender o tamanho do impacto de algum trânsito, e você precisa saber a qualidade desse trânsito, né? Então, esse trânsito de Saturno por Aquário, ele pode ser desafiador para mim e pode ser extremamente próspero e benéfico para você. Não tem como você saber disso nesse momento, porque nesse momento, ou né, algumas de vocês, eu estou vendo várias pessoas aqui da introdução e da formação, vocês já têm essas informações, mas se você está começando agora a estudar astrologia védica, tem alguém com o... Ai, tem alguém com o microfone aberto, deixa eu fechar aqui todo mundo. Ok. Vou voltar aqui para minha tela. Então, se você está começando agora o estudo da astrologia védica, você ainda não tem essas ferramentas, então você não consegue prever o futuro. O que você consegue é observar, saber para onde olhar, reconhecer as influências dos trânsitos e, a partir daí, você vai montando esse vocabulário astrológico, né? Então, eu vou te sugerir alguns planejamentos e, principalmente, esse exercício para observar essas influências. É assim que você começa a aprender astrologia.
Então, eu vou falar dos trânsitos, e você já pode fazer as anotações, ou na agenda, ou se você... Na agenda, caso você já tenha, né, já tenha ela impressa, ou no seu caderninho, né? Vai só fazendo essas anotações para ir observando. Então, 2023, que seja muito bem-vindo e traga conhecimento e prosperidade para todas nós e todos nós. No geral, ele é um ano que está bem movimentado, principalmente nos signos de fogo, né? Essa energia do movimento dos signos de fogo impulsionam, estimulam a nossa ação e estimula de uma forma um pouco impulsiva, né? É um ano bom para a gente andar para frente, mas é também um ano bom da gente observar os nossos impulsos e entender bem se você quer ou não seguir esses impulsos. Os meses mais movimentados do ano são janeiro e abril. Principalmente abril, tá um mês bem intenso. A gente tem outros trânsitos importantes no decorrer do ano, mas janeiro e abril tem muita coisa acontecendo junta. Então, com muita coisa, quando as coisas acontecem ao mesmo tempo, elas trazem uma influência mais intensa. Então, vamos lá. Eu vou parar aqui, acho que todo mundo já está com a agenda. Se alguém tiver alguma dúvida sobre como ver, eu compartilho de novo, mas eu vou parar por aqui, para a gente ir acompanhando. Então, a gente começa dia 1º de janeiro, com Mercúrio retrógrado em Sagitário e Marte retrógrado em Touro. Mercúrio fica retrógrado amanhã, para animar a festa, né? E faz com que esse começo de ano seja um período muito importante de revisão. E eu vou sugerir algumas revisões para vocês no decorrer da nossa conversa aqui. Essa energia de Mercúrio retrógrado para revisão também é reforçada por Marte retrógrado em Touro, e a gente tem essa situação de já, logo do começo, de bastante fogo, né? Bastante fogo em relação às nossas crenças, ao nosso conhecimento. É uma energia muito útil para a gente juntar informações, para estudar, para pensar no conhecimento que a gente teve até agora e se eles continuam válidos. Então, esse movimento de olhar para o passado, de rever algumas situações, são super favorecidas nesse começo de ano. Dia 12 de janeiro, Marte fica direto. E é um ótimo dia para você começar as suas resoluções de ano novo com o seu corpo. Sabe a história de voltar para o yoga, de voltar para a academia, de mudar a dieta ou de parar de comer chocolate feito louca? Se você precisa de uma desculpa para começar a fazer isso, dia 12 é a sua desculpa, né? É realmente um dia em que Marte fica direto e é muito favorável para a gente estabelecer novas rotinas físicas. Além disso, você também pode olhar para a casa astrológica onde você tem Touro no seu mapa, né? Essa deve ser uma área movimentada por Marte até março, né? Porque é onde Marte vai ficar direto. E Mercúrio começa a sua jornada no movimento retrógrado amanhã e vai até dia 18/1. Dia 18 de janeiro, ele fica direto em Sagitário. Se você procurar ali na agenda de vocês, você vai ver essa informação que eu estou falando, né? Aqui, 18/1, Mercúrio direto, aqui no cantinho. E esse deve ser, a partir do dia 18/1, a gente deve ter essa sensação de que o ano está finalmente começando, né? Para a gente observar
colocar as coisas em prática, depois de todo esse exercício de retrospectiva e de reavaliação do que é importante para a gente, a partir do dia 18, a gente realmente começa a colocar, tem a oportunidade de colocar essas coisas em prática. E para entender melhor o efeito que você pode observar, com esse movimento de Mercúrio, tanto retrógrado quanto direto, o que você precisa saber é qual a área da sua vida, qual é a casa astrológica aonde você tem Sagitário no seu mapa. A partir de amanhã, né, acho que muitas pessoas vão viajar de férias e vão dar um tempo no trabalho. A partir de amanhã, com Mercúrio retrógrado, eu sugiro um pouco de atenção redobrada com questões ligadas à organização, principalmente quem vai viajar. Se programa bem, deixa as coisas todas bem arrumadinhas, sai com bastante tempo, com calma para fazer as suas viagens ou, né, para conseguir manter os horários e principalmente faz backup das coisas importantes, né? Esses são os planejamentos básicos de Mercúrio retrógrado, né? Então, a gente tem no começo, nessa primeira quinzena de janeiro, os planetas voltando ao movimento direto, né? A gente vai ter todos os planetas diretos a partir desse dia 18 de janeiro, e um dia antes, no dia 17, Saturno entra em Aquário. Saturno é o planeta mais lento estudado pela astrologia védica. Então, ele fica 2 anos e meio em um único signo. Ele passou 2 anos e meio em Capricórnio, foi a nossa era do Covid, né? A era do Covid foi inteira com Saturno em Capricórnio, e agora ele entra em Aquário, que é um signo que está muito conectado a responsabilidades sociais, e a nossa capacidade de conexão com os outros, né? Para entender melhor a nossa individualidade, o nosso papel na sociedade, principalmente o servir que a gente tem para oferecer na sociedade, né? Como a gente pode atuar em sociedade de uma forma benéfica. Então, a gente tem 2 anos, a partir do dia 17 de janeiro, a gente tem 2 anos e meio de Saturno em Aquário para essas grandes lições, né? Saturno sempre tem essas qualidades de trazer lições intensas e transformadoras. Esse trânsito, ele tende a ser mais sensível, principalmente nas primeiras semanas, né? Então, a partir do dia 17, as 2, 3 próximas semanas tendem a ser meio bagunçadas por esse trânsito, né? Então, eu já começo sugerindo que você deixe a vida mais simples nesses dias, né? Nessa segunda metade de janeiro. Para entender melhor como esse trânsito de Saturno vai te afetar, você precisa ver a casa astrológica onde você tem Aquário e pode fazer uma retrospectiva para entender como foi. Saturno ele fez um movimento atípico esse ano, porque ele já esteve em Aquário, ele ficou um pouquinho em Aquário e voltou para Capricórnio. Isso aconteceu durante o mês de maio de 2022. Então, para entender quais são os efeitos possíveis de Saturno em Aquário, você pode avaliar como foi o seu mês de maio de 2022, focando principalmente em acontecimentos relevantes na área onde você tem Aquário no seu mapa natal, né? Então, essas vão te trazer boas dicas de como serão esses 2 anos e meio de Saturno em Aquário. Aí a gente segue com a vida mais ou menos normal, só com trânsitos comuns acontecendo, né? Progressões, a gente pode chamar, trânsitos que acontecem sem nada muito atípico, até abril. E daí, a partir de 20 de abril, a gente realmente, principalmente esse período de 20 de abril a 5 de maio, a gente tende a ter trânsitos bem intensos, com o céu muito movimentado. Isso acontece porque, no dia 20 de abril,
a gente tem um eclipse solar em Áries. A temporada, essa primeira temporada de eclipses, de abril, do dia 20 de abril ao dia 5 de maio, acontecem no mesmo eixo dos eclipses de 2022. Então, a temporada de eclipse, de forma genérica, deixa tudo bem intenso. E deve durar aí nesse período, né? Um pouquinho antes do dia 20, até um pouquinho depois do dia 5, são dias realmente para você se programar para deixar a vida mais simples, né? Sem muitas mudanças, sem muitos eventos complicados, sem muitas decisões importantes a serem tomadas, com bastante meditação, porque as coisas tendem a ficar intensas, né? Então, de novo, a gente teve 2 temporadas de eclipses nesse eixo de Áries e Libra em 2022. Você pode checar onde você tem esses signos no seu mapa, Áries e Libra, e anotar os acontecimentos relevantes nessa área da vida, principalmente no fim de outubro e começo de novembro desse ano. Né? A gente teve do dia 28 de outubro ao dia 14 de novembro, se eu não me engano, a gente teve eclipses nesse eixo. E é interessante você anotar as coisas relevantes que tiveram nessas áreas da vida durante esse período. Aí, dia 20, a gente tem o eclipse solar. Dia 21, a gente tem Mercúrio ficando retrógrado de novo, no signo de Áries, exatamente no mesmo signo onde o eclipse aconteceu. Então, você vai olhar essa área da vida e vai entender que vai ficar muito movimentada durante esse final de abril e o começo de maio, porque ainda tem mais coisa, não é só Mercúrio retrógrado. De uma forma genérica, Mercúrio retrógrado pede esses cuidados que eu sugeri para vocês, né? De prestar atenção na organização, de ser um período importante para você ter os seus backups e você checar 2 vezes, né? Dar um double check em tudo que você fizer. Mas, principalmente, do dia 21/4 até dia 15/5, que é o período a temporada de Mercúrio retrógrado, é um momento muito interessante para você rever de novo as suas opiniões e crenças, aquilo que vale a pena você se movimentar para defender, para você lutar, e vale a pena tomar cuidado também para não se meter em encrenca e bate-boca, né? Tomar cuidado com a impulsividade, principalmente na comunicação, né? Com esse Mercúrio retrógrado em Áries. E daí, no dia seguinte, então, dia 20, a gente tem eclipse, dia 21, a gente tem Mercúrio retrógrado, no dia 22, a gente tem Júpiter entrando em Áries, no mesmo signo que Mercúrio está retrógrado, no mesmo signo do eclipse. Então, super importante você entender qual é a área da sua vida que vai ser afetada por esses trânsitos, né? Vai ser uma área que vai estar bem movimentada. Júpiter, ele também é um planeta lento, ele está acabando o seu percurso em Peixes, né? Ele passou todo o ano, de abril de 2022 a abril de 2023, Júpiter está em Peixes, e continuará. Então, na hora que, depois de um ano movimentando um determinado signo, na hora que ele entra em Áries, também tende a ser um signo bem sensível, né? Se você quer uma retrospectiva de Júpiter em Áries, ele esteve nesse signo de maio de 2011 a maio de 2012. Então, se você conseguir achar suas agendas, ou se você conseguir achar diários para rever onde você estava e o que estava acontecendo de relevante na sua vida, de maio de 2011 a maio de 2012, esse período tende a dar boas dicas de como você será influenciada por Júpiter em Áries, né? Reconhece qual é a área da vida movimentada por Áries, né? Qual é a casa astrológica onde você tem Áries, e veja se você consegue reconhecer acontecimentos relevantes nesse período de maio de 2011 e maio de
2012 nessa área, e você tende a ter boas dicas de como as coisas vão andar a partir de abril de 2023. Normalmente os trânsitos, eles não se repetem exatamente igual, tá, gente? A gente está falando de coisas que, né, de como a gente vai se aproximando de acontecimentos concretos, né? E a forma como a gente se aproxima desses acontecimentos é olhando para acontecimentos anteriores, ok? Então, o mês de abril é o mais movimentado do ano. Em 2022, a gente teve um período também nessa época, também durante o mês de maio, né? Final de abril, principalmente começo de maio, que a gente teve um acúmulo de mudanças dos trânsitos no céu. E em 2023, deve ser um pouco menos disruptivo que 2022, né? Esse período de 2022 foi realmente muito intenso para muita gente. Muitas pessoas me procuraram meio desesperada e querendo jogar a vida para o alto, assim, né? Em 2023, as coisas devem ser um pouco mais suaves. Mas, mesmo assim, são dias importantes para você manter a sua vida simples, de novo, né? Cuidar da nossa impulsividade, porque tende a ser um mês em que a gente sente as coisas de uma forma mais urgente, e principalmente se programar para deixar a sua agenda mais livre nesses dias, né? Deixar as coisas um pouco mais tranquilas. Aí, na primeira metade de maio, as coisas vão se acalmando, né? Dia 5 de maio, a gente tem um eclipse lunar em Libra. Então, de novo, o mesmo lugar onde os eclipses lunares aconteceram em 2022. É importante você saber onde você tem Libra no seu mapa, qual é a casa astrológica onde você tem Libra no seu mapa. E no dia 15 de maio, a gente tem Mercúrio direto, né? As coisas começam a se assentar. Aí a gente tem uma temporada começa a temporada de retrógrados, eu não vou, né, quando chegar essa época eu falo mais sobre isso, eu não vou me aprofundar muito nisso nesse momento. E daí a gente tem mais um Mercúrio retrógrado, a gente normalmente tem 4 Mercúrios retrógrados no ano. E esses Mercúrios, essas temporadas de Mercúrio retrógrado acontecem sempre no signo do mesmo elemento num determinado ano. Ou seja, em 2023, Mercúrio sempre fica retrógrado num signo de fogo. Então, do dia 23 de agosto ao dia 15 de setembro, teremos Mercúrio retrógrado no signo de Leão, né? A gente tem 3 a 4 temporadas de Mercúrio retrógrado no ano, corrigindo o que eu acabei de falar, né? O ano que vem, acho que a gente tem só 3 temporadas de Mercúrio retrógrado. Só não, né, gente? É coisa pra caramba. Mas a gente já pode ficar feliz que não são 4. Então, do dia 23/8 ao dia 15/9, a gente tem essa temporada de Mercúrio retrógrado, de novo em um signo de fogo. Mercúrio retrógrado deve ativar bastante as nossas ações, traz alguns gatilhos de impulsividade. Em Leão, conecta muito com a gente, com aquilo que é correto a gente fazer, sabe? A gente ganha um pouco dessa energia do ego, de isso é que é certo, isso que é verdadeiro, né? Então, é importante para a gente tomar algumas decisões, mas é bom também para a gente tomar cuidado para não achar que, literalmente, a gente tem o rei na barriga, né? Esse é o signo de Leão. É um período importante para a gente rever essas questões, né? Rever de novo as nossas crenças. É um período que deve mexer com a nossa autoimagem. Pode ser um período muito criativo. São dias importantes para a gente organizar o nosso reino, né? Que é isso que Leão está falando. No entanto, não é. Se você puder evitar, temporadas de retrógrado não são os melhores dias para você começar alguma coisa nova, né? Então, se você puder evitar novos começos durante esse período, as coisas tendem a ser mais suaves e mais simples, né? De novo, manter a vida mais sob controle. Agora que você já sabe que vai acontecer, não se mete em treta, né, gente? É para isso que serve esse conhecimento, para facilitar a nossa vida. E daí a gente tem, no meio de outubro, na segunda quinzena de outubro, a nossa segunda temporada de eclipses do ano, né? O eclipse solar
acontece no dia 14/10, e vai ser um eclipse bem interessante, porque ele vai ser o primeiro eclipse que acontece em Virgem. O Sol já vai estar em Virgem na hora que a gente tiver esse eclipse, né? Então, você já pode começar, e daí a gente vai ter esse novo eixo de eclipses durante 2024 inteiro, tá? A gente vai ter mais 2 ou 3 eclipses em Virgem durante o ano de 2024. Então, esse do dia 14/10 de 2023 é o primeiro deles. Dia 14/10, o Sol estará em Chitra Nakshatra, né, que é uma nakshatra maravilhosa. E, de novo, a gente começa... Nakshatras são os signos lunares, né? Não sei porque que eu falei dela agora, eu tinha combinado que eu não ia falar, mas é que eu amo muito as nakshatras. Mas temporadas de eclipse, que nesse caso vão do dia 14/10 ao dia 28/10, eles são dias, é uma temporada muito potente para as nossas práticas, né? Para as nossas práticas de meditação, para as práticas espirituais, práticas de mantra. Os textos indianos dizem que cada mantra cantado ou repetido durante um eclipse vale por 1000 mantras. Então, realmente, a gente consegue uma prática muito poderosa. E faz alguns anos que eu faço essas práticas durante o eclipse e eu amo meditar durante o eclipse. É realmente um efeito surpreendente. Então, temporada de eclipse, principalmente os dias do eclipse, são dias maravilhosos para a nossa meditação e as nossas práticas espirituais, e mais nada, não presta para mais nada, né? Então, de novo, se programa para deixar essa temporada do dia 14 ao dia 28 de outubro mais simples, para você não ter que tomar grandes decisões, não fazer movimentos muito grandes na sua vida, principalmente no dia dos eclipses, né? E principalmente se você tem planetas nesses signos, né? De Virgem, nesse caso, é no dia 14 de Virgem. E no dia 28, a gente tem mais um eclipse lunar em Áries, para finalizar as temporadas de eclipse do ano, e é o último eclipse, se eu não me engano, eu acho que é o último eclipse nesse eixo de Áries e Libra. É dia do meu aniversário também, gente, não sei como é ter eclipse no dia do aniversário, minha revolução solar tá bem estranha, mas tudo bem, tô achando bom. Ok. E daí a gente tem o último trânsito bem relevante de 2023, que acontece no dia 28 de novembro, que é a mudança de eixo dos nodos causadores do eclipse. Na astrologia védica, a gente chama o nó do norte de Rahu e o nó do sul de Ketu. Eles que estiveram, ainda estão, né? Mas nessa época, no final do ano, eles vão ter completado um ciclo de 1 ano e meio no eixo de Áries e Libra, no dia 28/11, pelos cálculos que eu uso, porque existem cálculos diferentes para calcular Rahu e Ketu, mas pelos cálculos que eu uso, no dia 28/11, eles entram no eixo de Peixes e Virgem. Então, Rahu entra em Peixes, Ketu entra em Virgem, a gente já vai ter tido esse primeiro eclipse em Virgem, né? Os nodos lunares sempre trazem transformações profundas por onde eles passam. Então, você pode olhar quais as áreas da vida aonde você tem peixes e qual a área da vida onde você tem virgem, porque essas são as áreas que devem ser transformadas durante o ano de 2024 e começo de 2025, né? Isso é especialmente relevante para você que tem Rahu e Ketu nesse eixo, né? Se você já tem Rahu em Peixes e Ketu em Virgem, é retorno dos nodos, é uma temporada bem importante. Ou para você que está passando pelo período de regência, ou de Rahu ou de Ketu no Vimshottari, né? Se você não sabe o que eu estou falando, desconsidere e venha estudar mais. De forma genérica, a gente vai conseguir observar um pouco, né, assim,
no todo, de forma genérica, de novo, a gente consegue observar um movimento em direção à espiritualidade, né? Talvez até um pouco de desconexão da realidade nas pessoas que tiverem um pouco menos conectadas, como em extremismos religiosos ou teorias da conspiração, né? Essas são questões que podem aparecer com esse eixo novo de peixes e virgem, mas o impacto que isso causa em você, no seu caso específico, depende do seu mapa e deve ser observado nessas áreas regidas por peixes e virgem. Então, esses são alguns dos trânsitos chaves para 2023. Você pode começar com isso a fazer, primeiro, uma observação muito eficiente de como você é impactada pelos trânsitos e um planejamento mais eficiente, né? Eu já vou responder as dúvidas, espero que... Estou vendo a Joana, querida, com a mão levantada, eu já vou abrir para responder as dúvidas, vou só finalizar com algumas informações. Então, nesse momento, eu espero que você tenha entendido a importância desse conhecimento e o quanto ele pode ser potente para te ajudar a organizar a sua vida, né? A ter mais estabilidade e mais sucesso mesmo nas suas ações, porque se com esse pouquinho de informação de hoje, você já consegue organizar tanta coisa, né? Você já consegue saber quais são os melhores dias para fazer e não fazer algumas coisas, como você deve sentir esses impactos, se com pouquíssima informação você já consegue fazer tanto, imagina ter as técnicas para realmente ter clareza sobre como e quando agir para estar alinhada com esses seus propósitos. E é por isso que eu quero muito te contar um pouquinho sobre a formação de Astrologia Védica, que é um curso sobre esse conhecimento milenar, que vai servir não só para você ter uma profissão nova, se esse for o seu desejo, mas principalmente para você ter clareza sobre os seus novos direcionamentos, né? E ganhar muito mais potência no seu trabalho, quer seja nessa nova profissão de astróloga ou na profissão atual que você escolher para conseguir usar essas informações para se beneficiar e beneficiar as pessoas à sua volta. O curso é um curso extensivo, ele começa do zero, você não precisa entender absolutamente nada de astrologia, né? Se você chegou aqui hoje sem noção do que é astrologia védica, pode vir para o curso que a gente realmente começa do começo. E essa é a oportunidade de você colocar em prática tudo que a gente falou aqui hoje, né? Por exemplo, organizar melhor, organizar as melhores datas para os seus lançamentos de projetos de trabalho, os períodos favoráveis para você organizar as suas parcerias, as questões de família, os relacionamentos, ou ainda as datas que são mais desafiadoras, e você tem que segurar sua onda para não se meter em confusão ou gastar energia com aquilo que não vai trazer resultado. Com o curso, você tem essa visão bem completa para você prestar esse serviço para você, para a sua organização e talvez para as pessoas à sua volta que te procurem também. Então, esse é o meu curso extensivo, né? E eu prometo que o curso ele faz principalmente 5 coisas por você. A primeira é que vai te dar muito mais clareza sobre os seus caminhos profissionais e pessoais, né? Qualquer que seja o seu caminho, você vai ter muito mais clareza com as informações vistas a partir do seu mapa e do estudo dos trânsitos. Se você já trabalha com consulta de Ayurveda e outras terapias, ou se ainda já trabalha com yoga ou outras filosofias védicas, essa formação pode te trazer muito mais segurança para o seu trabalho, né? Você consegue ter muito mais informações para aplicar os seus tratamentos e recomendações. Essa formação também vai te ensinar uma nova ferramenta que, para mim, se transformou na profissão mais satisfatória e lucrativa que eu já tive até hoje, né? Mesmo antes de eu começar a dar aula, eu já não dava conta de atender todos os mapas de quem me procura. Várias das minhas alunas têm bastante agenda marcada só das pessoas que eu não consigo atender atualmente.
Esse conhecimento é um mergulho muito profundo no conhecimento védico, né? Que é o berço do yoga e do Ayurveda, é uma filosofia milenar e linda, e ajuda a gente a enxergar o mundo e as nossas vidas de um jeito completamente diferente do que a gente aprende na nossa sociedade. E, principalmente, esse curso é um mergulho mais profundo que você pode imaginar no seu próprio autoconhecimento, né? Você vai entender coisas sobre você e a sua vida de uma forma surpreendente e transformadora. Tem várias pessoas aqui que eu estou vendo que já fizeram a formação. Depois, se vocês quiserem compartilhar ou no chat ou abrir o microfone na hora que eu acabar, eu vou adorar ter o depoimento de vocês. Então, esse curso, essa formação é para você que já trabalha com os atendimentos e aulas relacionadas às ciências védicas, ou para você que trabalha com outros sistemas de cura. Com certeza é para você que quer fazer uma transição de carreira para uma carreira com mais propósito e muita flexibilidade, ou para você que não tem nada a ver com tudo isso, que trabalha no mercado institucional, mas quer ter mais clareza sobre os seus caminhos e as suas tomadas de decisão. E eu sei disso porque é isso que a astrologia védica fez por mim, né? Eu já trabalhava com yoga e ayurveda, eu já trabalhei com muitas outras coisas, né? Com evento no mercado financeiro, com cosmético natural, com produção cultural. E eu sempre gostei de todos os trabalhos, eu adoro trabalhar, né? Eu não era infeliz nessas profissões, mas eu sentia que eu não saía muito do lugar, que eu não crescia, né? Que eu não me desenvolvia. E eu até já me consultava com astrologia védica, mas quando eu me aprofundei no meu mapa, quando eu vi literalmente com os meus próprios olhos quem eu realmente era e o que eu tinha de potências disponíveis para usar, eu consegui realmente fazer uma virada muito grande na minha vida, né? Tudo mudou completamente. Eu mudei de cidade, eu mudei de emprego, assim, é muita transformação. E acho que principalmente o que eu gostaria de compartilhar com vocês é a delícia que é seguir os meus caminhos com o mínimo de dúvidas possível, né? É o maior alívio da vida, conseguir enxergar, ter mais informações para enxergar com mais clareza quais escolhas são as melhores escolhas para um determinado momento, né? E imagina também o que é ter uma profissão que realmente muda a vida dos outros, traz mais consciência e é totalmente alinhada com aquilo que a gente acredita, né? É muito satisfatório acabar uma consulta e ver o que acontece, né, com a pessoa, com esse processo de autoconhecimento e essa ciência tão incrível. Isso sem falar na liberdade de agenda, de lugar. Hoje eu trabalho da minha casa ou de qualquer outro lugar do mundo, desde que tenha uma internet, é a única coisa que eu preciso. Hoje a internet deu uma falhada, mas no geral é bem tranquilo. E eu tenho uma lista de espera com mais de 30 nomes para leitura de mapa. Eu tive que parar de colocar a gente nessa agenda e tive que parar de marcar novas leituras por causa dessa lista de espera, né? Então, espero que isso seja algo que te inspire, né? Que esteja conectado também com os seus desejos de ter mais clareza, mais liberdade, mais prosperidade, né? Espero que você deseje isso e eu posso te ajudar a ter tudo isso. Então, se você já sabe que você quer mudar, as inscrições estão abertas, tá cheia de bônus que eu vou te contar já já. E se você ainda está na dúvida, eu vou te contar muito brevemente como funciona a formação. Então, a formação em Astrologia Védica é um curso online extensivo, que acontece de fevereiro a novembro do ano que vem, para você aprender as ferramentas necessárias para ler mapas profissionalmente segundo a Astrologia Védica. Essa é a terceira turma desse curso, eu já tenho mais de 200 pessoas formadas, e a cada ano eu sempre vou aprimorando o conteúdo e colocando coisas novas e mudando algumas coisas. Para o ano que vem, a principal mudança do ano que vem é que eu estou montando já todo um esquema para realmente te conduzir no passo a passo para começar a ler mapa, né? Eu reformulei várias coisas do curso, principalmente com muitos exercícios, para desde o primeiro mês de aula, aliás, desde janeiro, você já começar a estudar mapas de outras pessoas. Ainda não profissionalmente no começo, obviamente, mas já começar a estudar e já começar a pôr em prática.
E daí a gente vai ter aulas ao vivo 2 vezes por semana, 2 dias por semana comigo, pelo Zoom, para eu te passar o conteúdo e tirar todas as dúvidas. As aulas são terças e quintas, das 9 às 11 da manhã, mas eu sempre fico até acabar todas as dúvidas, o que normalmente é mais ou menos meio-dia, a hora que acaba as aulas. E para quem não consegue assistir às aulas ao vivo, elas também ficam disponíveis em gravação, por tempo ilimitado, numa plataforma nova, maravilhosa, que a gente está migrando agora, no final do ano. E a gente também, se você não consegue assistir essas aulas ao vivo, a gente tem outras oportunidades para tirar suas dúvidas, porque além das aulas comigo, você ainda vai ter plantão de dúvidas semanais com a Bá. A partir de abril, fevereiro e março, os plantões são comigo, né? Ao vivo também. E isso acontece normalmente no fim do dia, segunda-feira, 5, se eu não me engano, mas agora não tenho certeza, depois de ter falado tanto. A Bárbara, ela foi minha aluna na primeira turma e vai andar de mão dada com vocês, fazendo vários estudos de caso, tirando todas as dúvidas de vocês. Realmente são horários muito preciosos para a gente evoluir nos nossos estudos. Então, você tem a gente disponível mais de 5 horas por semana para te acompanhar passo a passo nessa jornada. E, além disso, a gente tem um currículo de aulas super completos que está no site, eu já vou compartilhar o link com vocês, para você começar a ler os mapas segundo a astrologia védica, e o curso também tem várias aulas complementares com professores que eu amo muito. A gente vai ter aula de introdução ao Ayurveda, com a doutora Ananda Ruge, que é a filha do meu professor, doutor José Ruge, maravilhosa, especializada em saúde da mulher e da criança, é realmente uma aula incrível. A gente tem 2 aulas, se eu não me engano, de introdução aos chakras com o Thales Nunes, que é um dos meus professores de yoga. A gente tem 3 aulas de Vastu Shastra, que estuda as energias da casa, né? Seria mais ou menos o equivalente ao Feng Shui indiano, com a Mariana Brasil, que é uma arquiteta especializada em Vastu Shastra maravilhosa. A gente vai ter aulas de escrita intuitiva, que é super importante para a leitura do mapa, né? Toda vez que a gente está estudando o mapa, a gente escreve sobre ele para depois fazer a consulta. Então, essa prática de escrita intuitiva ajuda muito, e a gente vai ter 2 aulas com a Ju Spelta, minha amiga do coração. A gente vai ter mais uma aula com outra Ju, minha amiga do coração, a Juliana Póvoa, ela é psicóloga, e a gente vai ter aulas sobre empatia e conexão durante o atendimento. E a gente tem aulas de negócios, marketing digital e Instagram com a Thaís Renzi, minha amiga do coração, que ficou cuidando de vocês enquanto eu ia e voltava aqui com as internet da vida. Tá dando um oi ali. E é quem está me ajudando com tudo isso, né? Ela é a responsável pelo meu marketing e vai dar aula para vocês, é maravilhosa. E para quem se inscrever, tem um monte de outros bônus super especiais, né? Se você ficou comigo até agora, eu agradeço pelo tempo e pela paciência. A última coisa que eu vou falar são sobre esses bônus. Então, assim que você se inscrever, você já vai começar a estudar, porque eu não aguento esperar até fevereiro e tem muita coisa para ser vista. Eu quero que vocês sigam apaixonados pelo assunto, como eu sou. Então, quando você se inscrever, você já vai ter acesso a um aulão de meditação que eu dei no começo do mês, e uma aula sobre a observação desses trânsitos que eu falei hoje, né? Vou dar uma aula amanhã. Se você se inscrever hoje, você pode participar da aula amanhã, sobre um exercício desse diário astrológico, né? De como acompanhar esses trânsitos. Para já começar a praticar. E em janeiro eu vou liberar para todos os inscritos o curso novo de Introdução à Astrologia Védica, para você começar a estudar o seu próprio mapa e fazer um planejamento muito perfeito para 2023. Mesmo quem já fez essa introdução, eu estou regravando toda a introdução, então ela vai estar cheia de exercícios novos e toda reformulada, então vem que vai ser muito legal. E assim que você se inscrever também, hoje eu vou liberar o acesso a um programa online de detox ayurvédico com a Caru, maravilhosa, que também me ajudou enquanto eu sumia, ficou conversando aqui com vocês. A gente tem um curso gravado de dieta anti-ama, que é esse detox super eficiente de Ayurveda, tem uma aula de yoga, tem uma prática de meditação,
e uma apostila com receitas incríveis da Caru, que é terapeuta ayurvédica, braço direito do Dr. Ruguet, e nutricionista. Então, para você dar um boost na sua saúde agora no começo do ano, ou talvez fazer um detox do Natal e do Ano Novo, se assim como eu, você exagerou agora nas festas, esse programa é maravilhoso. E é claro, tem gente aqui que já está inscrita na formação, tudo isso vai ser liberado para todo mundo que já está inscrito também. E você também, se inscrever, vai ter esse bônus lindo. Ufa, gente! É isso. Eu desejo que 2023 venha cheio de realizações e autoconhecimento. E eu estou te esperando na formação do ano que vem. Os links, o link para as inscrições eu vou colocar aqui no chat. Para você dar uma olhada no resto das informações e se inscrever. Enquanto isso, enquanto você se inscreve, eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada, começar antes de ver todas as dúvidas. Muito obrigada pelo tempo e pela atenção de vocês. Espero que a gente siga juntos durante o ano que vem. Desejo um feliz ano novo, cheio de comemorações. Agora eu dou as ordens para você para responder qualquer dúvida. Só levantar a mão. Deixa eu deixar todo mundo. Então, eu vou por ordem de quem já está com a mão levantada. Oi, Ana, pode falar. Ana Guerreira, não sei se você está aí, está com a mão levantada? Então, eu vou para a Jo, já que a Ana não está conseguindo falar. Não estou ouvindo a Ana. Jo! Oi, meu amor. Meu amor, tudo bem? Deixa eu botar aqui meu vídeo que eu tirei. Oba, oba. Tudo bom? Tudo, Madu. Você está a cor do verão, mulher. Ah, não, sei lá, é a luz aqui, não tô sem cor. Precisando de férias, precisando pegar sol. Oba. Madu, antes de falar minha dúvida, queria aí reforçar tudo que você falou do curso. Gente, eu fiz a primeira turma e, na verdade, bom, deixa eu contar um pouquinho antes. Eu fiz a primeira turma de introdução e aí fiz o curso de Nakshatras, comecei a acompanhar os trânsitos com a Madu e fui devorando tudo que eu tinha disponível e tudo que eu consegui entender naquele momento de astrologia védica. Quando ela lançou o curso de formação, eu fiz a primeira turma em 2021 e comecei a trabalhar com astrologia védica já em 2021 também, fazendo leitura de mapa e ajudando a Madu no curso de introdução, nos plantões de dúvida. E super indico, além de uma super ferramenta de autoconhecimento, né, além de uma ferramenta nova de trabalho, esse curso me trouxe mais empatia. Eu consigo hoje enxergar, né, os outros como eles são e respeitando o universo que é cada um, né? E eu acho que esse foi o maior ganho desse curso. Então, indico muito. Obrigada, meu amor. É uma sorte a minha ter você por perto nessa caminhada. Obrigada. Sorte a nossa ter você. E, bom, falando da dúvida seguinte, Madu, você falou do eclipse em Chitra Nakshatra, que vai acontecer em outubro do ano que vem, né, dia 14/10. E Chitra é uma nakshatra que traz essa energia da visualização, né? Certo. Muito potente. Então, tudo que a gente visualiza, a gente dentro dessa nakshatra tem o poder da manifestação. A gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai visualizar, né? Em contrapartida, eclipse traz essa energia eclipsada, né? De estar ali uma certa confusão, é muita energia de transformação e tal. E aí, na hora que você falou, eu fiquei pensando, de um modo geral, é interessante fazer exercícios de visualização nesse momento do eclipse, ou só para quem tem Chitra ativada no mapa? Não, eu também fiquei pensando bastante sobre isso, eu vou dar minha opinião, tá? Eu nunca li nada a respeito disso.
Mas durante o eclipse, existem vários remédios astrológicos de eclipse ligados à visualização. Só que eles nunca são feitos durante o eclipse. Eles são sempre feitos antes do eclipse. No caso de um eclipse solar, 24 horas antes do eclipse. Se chama Sutakala, esse horário, né? 24 horas antes do eclipse. Sutakala é a hora do remédio. Olha que maravilhoso. Já vem o perrengue, mas já vem a hora para o remédio junto, né? Então, eu não recomendaria fazer visualizações durante o eclipse, mas sim, e 24 horas antes, o eclipse, a Lua ainda não vai estar em Chitra, né? Então, a gente não vai ter nenhuma energia... mas o Sol já vai estar. O Sol já vai estar em Chitra. Então, 24 horas antes, você pode fazer um exercício, mas os exercícios de visualização para o eclipse são normalmente visualização de proteção, sabe, Jo? Eu não sei, eu gosto de me visualizar com uma luz dourada e com as pessoas protegidas à minha volta, eu faço esse tipo de visualização. Mas durante o eclipse, eu nunca li nada específico a respeito, mas durante o eclipse eu não faria. Perfeito, faz bastante sentido para mim. Obrigada, Madu. Eu também fiquei pensando nisso quando eu vi que o eclipse acontecia em Chitra. Obrigada, minha linda, obrigada pela partilha e por aparecer. Até já. A Ana Guerreira, será que consegue falar? Porque você não está com o microfone, mas também não estou te ouvindo. Acho que você está com o microfone desconectado. Então, eu vou passar para Ana Belafronte. Pode falar, Ana. Oi, Madu, tudo bem? Olá, bom dia. tudo ótimo. E com você? Deixa eu abrir minha câmera aqui para você visualizar. Olá. Bom, muito obrigada pela aula de hoje. Assim, anotei muita coisa aqui, né? Muito conhecimento que está passando, eu estou aprendendo muito. Eu já estou inscrita na formação do próximo ano. Oba, amanhã tem aula já de novo, então. Já me inscrevi de forma bem impulsiva, foi assim, né? Foi muito engraçado, porque eu queria fazer meu mapa antes de me inscrever na formação, mas foi tudo tão corrido que não deu tempo de eu agendar ou ver uma profissional, enfim, porque eu estou acompanhando você, a Bárbara também. E aí veio, né, uma inscrição aberta. Eu falei, quer saber? Vamos se inscrever já, né? Foi assim que eu comecei também, tipo, tô tão à toa, vou comprar um curso e pronto. Não, eu estava estudando, eu estava tão encantada, eu estava muito encantada com a astrologia védica. E aí eu estava acompanhando você há um tempo, acho que 1, 2 meses que encontrei você, encontrei outras profissionais, comecei a seguir para conhecer um pouco mais a fundo. E aí, quando abri a inscrição, eu falei, não, então vamos lá, né? Vamos lá. Que bom, Ana, bem-vinda. Vai ser ótimo a gente continuar juntas no ano que vem. Obrigada. Eu queria tirar uma dúvida a respeito, você falou, né, sobre Saturno, que está entrando agora em Aquário. Sim. Então, por exemplo, no meu mapa natal, eu tenho Saturno retrógrado. Isso influencia, digamos, Saturno no meu mapa natal está em retrógrado, e com essa entrada de Saturno em Aquário, quais são as influências dele, de um Saturno retrógrado? Se tem alguma... Né? É assim, eu não consigo falar para você quais são as influências, porque isso depende, é a coisa que você mais vai escutar eu falando ano que vem, depende, né? Depende de todas as configurações do mapa, a gente com certeza vai estudar isso no ano que vem juntas. Mas de forma genérica, sempre vai influenciar, né? O planeta retrógrado, ele traz eventos um pouquinho diferente do planeta direto, a gente vai estudar, se aprofundar um pouco melhor sobre isso no ano que vem. E o que acontece é que quando Saturno fica retrógrado no céu, esse movimento tende a ser mais sensível para você, que já tem Mercúrio retrógrado no seu Saturno retrógrado do seu mapa, do que para mim, que não tenho Saturno retrógrado no meu mapa, né? E Saturno fica retrógrado quase 5 meses por ano. E isso está acontecendo a temporada de retrógrado de Saturno tem acontecido no meio do ano, assim, tipo de junho a outubro, se eu não me engano. Não sei exatamente qual vão ser as datas no ano que vem, mas já está aqui na agenda, você vai conseguir ver. Então, essa deve ser uma época um pouco mais sensível para você. Os efeitos, eles ficam mais fortes durante essa temporada.
Mas de resto, realmente dependeria do seu mapa. A gente vai ter que estudar juntas o ano que vem para saber. Entendi. Então, ele só tem um efeito quando, digamos, quando ele entrar no período retrógrado. Aí sim que ele vai impactar a minha assim, de forma mais significativa. Não necessariamente, mas ele pode impactar de forma bem significativa logo que ele entrar, mas com certeza vai ser mais forte quando ele ficar retrógrado. É isso. Ah, entendi. Tá. E uma outra dúvida que eu tenho, se não for, né, mais uma dúvida, é sobre, você falou sobre essa entrada dos nodos, né, de raro e queto, que vai mudar essa mudança de eixo, né, que ele vai entrar em peixes e virgens. Peixes e virgens. E por um acaso eu tenho raro e queto em peixes e virgens. Então, assim, é que você não falou assim, quais seriam as mudanças, né? Se você puder falar um pouquinho mais. Não é por acaso, a primeira coisa é isso. Nada é por acaso, acaso é uma coisinha, uma palavrinha que a gente queima no ritual do primeiro dia da formação, né? Nada é por acaso ou coincidência. Mas o que acontece é que esse tende a marcar um período de novo ciclo, de finalizações e novos ciclos, né? É o retorno de Rahu e Ketu. A gente já tem um retorno que é bem famoso, mesmo para quem não entende muito de astrologia, que é o retorno de Saturno. Né? Então, o que é um retorno? A gente tem o nosso aniversário, que é o retorno solar, né? Todo ano. Então, o que acontece é que esses retornos no nosso mapa são trânsitos muito relevantes que marcam finalizações de ciclos e começos de novos ciclos. Então, e isso deve estar conectado principalmente à área onde você tem peixes e virgem no seu mapa. Essas são as áreas que devem ter finalizações e novos começos. Entendi. Peixes e virgens. Interessante. Então, tá bom, Marisa. Muito obrigada pela sua De nada, Ana. Muito obrigada por estar... Um excelente final de ano aí para todas. Muito obrigada. Animada. Até já. Teve. Tá aí? Olá. Olá. Namastê. Obrigada pela aula. Tenho maratonado. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo bem. Tenho maratonado os conteúdos no YouTube e está sendo excelente. Agradeço muito por disponibilizar esse conteúdo. Realmente é uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento. Agradeço muito. E sou iniciante, né? E então tenho, primeiro, uma pergunta que é sobre a aula de amanhã. Eu não estou inscrita na formação, não vou poder fazer esse ano, tenho 3 bebês pequenos, 3 crianças, então esse ano acho que não vai rolar, mas para o ano que vem, né, em 2024, de repente eu consigo me organizar. Mas eu posso fazer essa aula de amanhã, ela é disponível para todo mundo? Não, a aula de amanhã é só para o pessoal da formação, que já está inscrito. Ah, entendi. Ela já faz parte da formação. Mas vão ter faz parte da formação. Entendi, claro, eu vou acompanhando o conteúdo. E daí a minha pergunta então, eu estou num período de transição, me separei esse ano, bem nesses períodos aí de final de abril e início de maio, grávida com bebê pequeno, enfim. Então, esse ano foi bem turbulento. E vou iniciar, então, vou retomar minha vida profissional no ano que vem. E quero retomar isso. Então, assim, eu vi que, então, até enquanto eles estão os planetas estão retrógrados, não é bom iniciar. E quando, então, seria bom iniciar? Então, aproveitar, tipo assim, fevereiro, março, depois da segunda quinzena de fevereiro, antes ainda de abril, que tem também esse trânsito complicado? Sim. Deve, é o seguinte, na verdade, essa pergunta, ela depende muito do seu mapa, né? Eu só posso te dar uma resposta genérica, mas um estudo do seu mapa natal consegue apontar exatamente o dia e a melhor hora para você fazer alguma coisa, né? De forma genérica, o que eu te recomendo é que essa retomada... Na verdade, de forma genérica, o que eu recomendo é que você faça o seu mapa e pergunte isso realmente para uma astróloga que vai te ajudar, vai conseguir te trazer bastante clareza sobre os períodos. Mas né, só para responder a sua pergunta agora, eu te recomendo que seja distante dessas datas que eu acabei de passar hoje.
que seja, tá. né? Então, né, pensando nisso, fevereiro e março são 2 meses relativamente tranquilos. Eu não sei se eles são meses super potentes de trânsito para você, mas eles são meses onde a gente não tem ninguém retrógrado, não tem ninguém em combustão muito grave, não tem eclipse. Então, são meses relativamente tranquilos, né? A gente só tem progressões, a gente só tem os trânsitos normais acontecendo. Mas para te dar uma resposta especializada, me escreve que eu te recomendo alguém para fazer o seu mapa sem problema nenhum, e daí sim você vai conseguir realmente achar uma data boa para fazer um lançamento ou para abrir a... Com que você trabalha? Eu trabalho com a quiropraxia indiana. Ai, que Estou massa. fazendo a formação agora do Dr. Ruguet também, Maravilha. mas então a astrologia ela tá totalmente ligada, né? Então faço yoga, enfim. Então assim, estou nesse mundo e está sendo assim maravilhoso, né? Obrigada por compartilhar o conhecimento. A gente vai estar se encontrando aí no futuro, se Deus quiser, vou conseguir fazer essa formação quando der. Estou com um bebezinho de 5 meses agora e 2. Amor, eu acabei de falar para minha mãe hoje, ela me mandou uma foto do meu filho, que já tem 9 anos, mandou uma foto dele, 8 anos, aí ele bravo. 9 o quê? Tá aqui do lado. Já tem 8 anos, mandou uma foto dele bebezinho. Eu falei, ai meu Deus, que saudade de bebê. Então, eu acho que é isso, Devi. Eu acho que você super vai se beneficiar de fazer o seu mapa, ou de estudar astrologia, né? Que estou entendendo que agora não é o momento, mas de fazer o seu mapa, porque daí você vai saber uma data boa e potente para você abrir as suas agendas para novos lançamentos, para novos agendamentos, ou inaugurar um site ou uma conta no Instagram, né? O que quer que seja, ou o espaço, abrir o espaço, o que quer que seja que você Eu quero queira. começar com essa parte de mídia, sabe? E daí Sim. depois, então, começar de fato a abrir agenda, sabe? Mas então eu Então, vou ver isso com um astrólogo, então, para ver as datas me precisas, manda né? uma mensagem que eu te ajudo a organizar, tá bom? Obrigada, querida. Eu que Obrigada mesmo. agradeço. A gente já se vê. Oi, Mariana. Tá com o microfone Aê. Tudo bem? Olá, boa tarde. Boa Espero que todo tarde. mundo esteja bem. Madu, primeira coisa, eu quero agradecer demais, porque eu te conheci na internet e eu lembro que uma vez, eu sempre estou preocupado com o trabalho. E Uhum. aí, a gente fiz uma pergunta, uma observação, e você falou assim: olha, você tem o seu leão é no trabalho. Aí você falou: por que é que você está escondida? Sobe no palco e vai trabalhar e mostra o seu trabalho. E foi exatamente o que aconteceu. Assim, eu acho que precisava só dessa palavrinha. Eu sou pintora e depois disso, Eu eu lembro, você fez a introdução, né? fiz a introdução. Não consegui acompanhar tudo online, porque depois eu comecei a pintar muito, a estruturar o projeto de acordo com as datas, assim. E aí, eu mostrei para algumas pessoas, baseada naquelas datas ali, devagarzinho. E eu comecei, hoje, eu não tô rica, não tô, assim, né? Tô juntando dinheiro para ter meu estúdio, mas eu tô com uma pequena fila de espera de pintura. Ai, que maravilhoso, Mariana. Que E orgulho. eu acho isso tão, tão lindo, tão fofo. Falei, não, eu tenho que contar para ela. Obrigada, linda. Obrigada É, por foi, compartilhar. Eu fico muito feliz, porque é foi, isso, funciona com todo mundo. Funcionou comigo, com você, com qualquer pessoa que testar. sim. Aí eu lembro de exatamente, você falou, por que você não está mostrando seu trabalho? É só você... Aí você Eu falou assim, acho lembro que só também do precisa seu ter um mapa. movimento. Mostre o seu trabalho. E Sim. aí foi maravilhoso. E aí eu gostei muito desse sistema de observar as datas. É claro que eu tive uns erros, é óbvio, enfim. E eu perdi 2 datas do que você falou, porque eu já vou começar a estudar as minhas questões passadas, Sim. que quando Júpiter entra em Áries, porque o meu Júpiter no meu mapa ele é bom, então eu peguei essa observação, então eu já quero ver. Uhum. Parece que é em abril. Aí, se alguém puder colocar no chat aí para mim, para você já dar Posso te vazão falar nas já. dúvidas. Júpiter entra em Áries no dia 22 de abril. Está na Ótimo. agenda também, Mariana. Ah, tá. Não, já está na agenda as datas, então não preciso. É porque eu não baixei ainda. Sim, está tudo na agenda já.
Tá, então a minha pergunta é, amanhã a gente entra num retrógrado, Saturno. Sim. Eu queria fazer um movimento... Mercúrio, isso. Eu discuti com 2 pessoas naqueles períodos que não podia discutir. E aí eu estou entrando nesse movimento de reconciliações e desculpas, que eu acho que é importante para o ano novo, enfim, rever as coisas e tal. É melhor aguardar, passar esse período retrógrado, para a poeira baixar. Coisas de política, gente. Eu sou artista, sou progressista, fiquei sem ministério, então eu não consigo não me revoltar com algumas coisas. Mas, enfim. Mari, eu acho que se você... esse movimento de Mercúrio retrógrado, ele é favorável para reparar coisas do passado. Então, se é esse o seu intuito, é uma boa, né? É um movimento que está muito conectado a coisas do passado. Então, reparar coisas do passado, desengavetar projeto, por exemplo, né? Eu falei, não começa nada novo em Mercúrio retrógrado. Mas se é um projeto que está engavetado há tempos, talvez precise dessa energia extra do retrógrado para andar para frente, sabe? Então, tem alguns momentos em que a gente, sim, usa das informações do Mercúrio retrógrado. Para reparar coisas do passado, por exemplo, é favorável. A única coisa é que a comunicação fica meio embaralhada com Mercúrio retrógrado, né? Então, se certificar de que você está falando de forma bem clara, calma, de que a pessoa entendeu o que você está falando, porque essa é a única questão, né? De você falar uma coisa, a pessoa entender outra, ou você se exaltar em algum momento. Essas são questões que podem atrapalhar, mas, no geral, o Mercúrio retrógrado é bom para falar aquilo que não foi dito e para reparar essas conversas. Obrigada, você é muito maravilhosa. E foi o projeto foi engavetado, tá? De 2016, que eu falei, quer saber? Eu ia doar as minhas tintas. Eu já estava por aqui. Eu falei, isso não vai dar mais. Cansei. Aí eu ouvi uma observação sua falando de projetos durante um eclipse. Eu falei, quer saber? Já que eu vou doar mesmo, vamos fazer. E foi. Arrasou, Mari. Estou muito feliz. Que bom e que honra fazer parte. Muito obrigada por compartilhar. Para sua família. Obrigada, linda. Bom final de ano. Oi, Fabiana. Eu não estou te ouvindo, você está com o microfone fechado, amada. Boa tarde. Baixei a mão e não... Bom, primeiro de tudo, não sou Fabiana, é que eu não consegui pôr minha conta de jeito nenhum. Meu nome é Aline Mendonça e eu estou matriculada já na... Oi, Aline, que bom. Tá bom, desculpa, é que eu vi seu nome. Imagina, mas eu imaginei, na hora que ela me chamar, já vou falar, porque é até estranho, né? Então, antes de fazer a pergunta, eu preciso te agradecer. Nossa, me dá até emoção. Eu estou super dentro, assim, da tradição védica, estudo Vedanta há anos, praticante de yoga, Ayurveda, também atendo com isso e tal, e, assim, a astrologia védica entrou na minha vida por conta de estar em contato, né, com a tradição védica. Mas sempre, assim, dessa maneira muito superficial, fazendo mapa natal, consultando ano a ano, sempre quis fazer com você, mas quando eu já te conheci, você já não estava fazendo mais. E, inclusive, a astróloga que eu consulto, ela já falou 1000 vezes para fazer astrologia védica, e eu nunca pensei em fazer isso na minha vida. Mas, assim, você é de um talento, você transborda de um jeito isso, que não tem como não fazer. E daí, tipo, eu fui sendo tocada esse ano por você de uma maneira que cada vez que você compartilhou tanto conhecimento, nessa generosidade que não tem tamanho sua, foi me tocando. Bom, e eu vou estar com você aí ano que vem. Não sei nem como. Obrigada, que honra e sorte a minha. Obrigada. Então, muito obrigada mesmo, porque é aí que a gente vê quando a pessoa está fazendo exatamente aquilo que ela tem de bom para fazer, que realmente ela contagia e muda o mundo, né? Obrigada. E eu vejo você muito fazendo isso. Então, muito obrigada por toda essa sua pura paixão. Dá para ver, dá para perceber. Não, bom, eu tenho 2 perguntas, mas é rápido até. Quando a gente fala de ascendente, a gente fala de corpo, né? Corpo e personalidade, é aquilo que a gente mostra para o mundo e como o mundo vê a gente, correto? Certo. E quando a gente fala de solar, é a nossa real natureza? É aquilo que a gente veio para ser, mas ainda não veio ser? Que eu vi isso.
de uma certa forma, não é tão simples assim, Aline, mas de uma certa forma, sim. O Sol é o maior indicativo da alma. Então, teoricamente, o Sol mostra o verdadeiro desejo da nossa alma. Só que é muito difícil olhar o mapa natal e reconhecer isso, porque a gente está muito distante, né? Então, de uma certa forma, sim. Na prática, não é assim que a gente olha, não são as primeiras coisas que a gente observa sobre o Sol, sabe? Na prática, o Sol é muito mais influente na nossa autoimagem, por exemplo, né? Como é a sua autoconfiança, a sua confiança de se expor, né? Falar para pessoas, como é isso, o seu relacionamento com as autoridades, seu relacionamento com o seu pai. Isso tudo é muito mais fácil da gente observar pelo Sol do que o desejo profundo da nossa alma, porque a gente está muito distante, né? Mas, de uma certa forma, sim, você tem razão, é isso que é. Tá bom. É porque quando eu descobri isso, eu falei, eu sou Sol, eu não sou ascendente. Tipo... Por isso que eu estava um pouco em conflito, entendeu? Sim. Não, mas a gente vai ver juntas como que esse ascendente também é super incrivelmente poderoso. Não, mas assim, eu percebo que é momentos da vida, né? É momentos da vida. Hoje eu me vejo esse Sol, mas não me via antes, entendeu? Sim, total. Sim. E a outra questão daí é referente a como você começou. Você falou que esse ano, né, ele está muito ligado aos signos solares. Sim. E daí, quando a gente fala em signos solares, eu posso considerar meu Sol ou não? Daí é Sol ascendente mesmo? São signos de fogo. Se eu falei solar, eu falei errado. Não. Você falou fogo. Eu que errei. Os signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário. Esses são os signos de fogo. E tem muita coisa acontecendo nesses signos durante o ano, né? Então, e eles acabam trazendo um movimento um pouco mais impulsivo, mais voltado para a ação. E essas influências, a gente deve conseguir enxergar isso nessas influências. Mas não tem nada a ver com o seu Sol, tem a ver com se você tem planetas em signos de fogo. Daí sim você consegue ver influência maior. Então, eu vou observar essa influência maior nas casas, né? Nos signos de fogo versus os planetas. Não necessariamente... Por exemplo, eu tenho Sol e Leão. Claro que vai ser influenciado. Vai ser super influenciado. Fogo, Leão, fogo, né? Vai ser influenciado. Mas todos os outros também. Sim. É isso? É mais ou menos isso, sim. A gente vai ver juntas com calma o ano que vem, mas esse raciocínio está correto. Tá bom. Era isso, então. Muito obrigada, Aline. Até amanhã. Até amanhã, na verdade. Até amanhã. Obrigada. Ótimo. Até já. Oi, Camila. Tudo bem? Olá, boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Eu tô com uma duvidazinha na agenda. Na página 14, que você coloca que a gente parece que é para montar de novo o mapa, mas você coloca assim, quer ver? Como está o seu céu de entrada desse ano? Isso. Eu coloco o quê? O meu mapa natal que eu fiz do... Não. Você vai colocar os planetas como está aqui. O Sol está em Sagitário. Você pode colocar Sagitário, para você entender, você pode colocar o Sagitário na casa onde você tem Sagitário no seu mapa. Meu Sagitário, por exemplo, ele é o meu ascendente, é o 1. É a casa 1. Então, eu coloco o Sol em Sagitário. No dia primeiro... Eu vou procurando, então, onde está no meu mapa o Sagitário e coloco o Sol. Depois eu vejo a Lua, o signo que está aqui, coloco no meu mapa onde ela está, a mesma casa. Exatamente. Sim. Isso porque no decorrer da agenda, você vai ver só as mudanças. Então, por exemplo, agora, no dia 1º de janeiro, Saturno está em Capricórnio, desculpa. E vai estar aqui, né? Saturno em Capricórnio. Aí o ano começa com Saturno em Capricórnio. Aí lá no dia 17 de janeiro, Saturno entra em Aquário. Então você começa a acompanhar o trânsito. E daí depois Saturno não aparece nunca mais na agenda, porque ele vai continuar em Aquário até 2026, se eu não me engano. Então é uma coisa que eu tenho que ficar mexendo nessa página toda hora? Não. Só para fazer no começo do ano? Se você quiser desenhar os trânsitos, em cada página tem esse espacinho aqui do mapa que você pode ir colocando ali como está o céu durante essa semana.
Ah, acho que é CNF avançado, então, porque eu sou mais básica. É que nessa página, como eu sou muito Caxias, eu falei, eu não sei preencher essa página. Não, mas é assim, você tem, o seu raciocínio está correto, é só colocar de acordo com o que está ali no mapa. E a Bárbara vai dar uma aula no começo de janeiro, onde ela explica como ela faz no dia a dia. Ela vai mostrar como ela desenha e tal. Daí eu vou divulgar para vocês e vocês podem acompanhar para aprofundar mais um pouquinho. Legal, queria te agradecer, sou super novata aqui, mas estou adorando conhecer, entender um pouco e tudo mais. E daí, aproveitando que eu vi que as pessoas perguntaram, deixa eu também tirar essa dúvida. O meu raro e queto vai ficar ao contrário. O meu queto vai estar em peixes e meu raro vai estar em virgem, certo, do meu mapa natal. Uhum. Tem alguma coisa específica? É o meio retorno dos nodos. É um trânsito que tende a trazer transformações intensas, mas menos claras, assim. É menos intenso do que... Eu não lembro quem foi, se foi a Mari que falou que tinha... que tá certinho, né? Não é um pouco menos intenso e um pouco mais confuso, assim, as coisas ficam movimentadas, mas não é a mesma coisa, não tem o mesmo raciocínio que eu acabei de falar. Tá ótimo. E outra coisa, quem faz o curso com você, faz o mapa natal com você? Como é que funciona? Não, a gente passa o ano inteiro estudando mapas como estudo de caso, né? Então, a gente acaba falando bastante sobre os mapas. Eu, na verdade, a minha lista de espera hoje em dia é só dos alunos da formação, eu não abro a lista de espera para mais ninguém. Mas é isso, demora também. Ainda tenho 30 alunos da formação do ano passado para fazer. Mas é mais fácil tirar dúvida com você usando o seu próprio mapa. Durante as aulas é isso que a gente faz, a gente fica o tempo todo estudando o mapa. Até tem gente que não gosta, porque parece que a aula inteira a gente fica respondendo perguntas pessoais. Mas é assim que a gente vira astróloga, né? Estudando o mapa, vendo como os mapas funcionam. E nada melhor do que ver no nosso, né? Que a gente sabe se está dando certo ou não, né? Se a interpretação está sendo o melhor, boa, né? É o primeiro, é o mapa que a gente mais estuda a vida inteira, é o nosso próprio mapa. Até hoje é o mapa que eu mais estudo e eu estudo ele todos os dias. Legal. Mas é isso, sim, tanto comigo quanto com a Bárbara, a gente faz bastante estudo de caso e tira bastante as dúvidas pessoais, né? As dúvidas de cada um dos mapas. Tá ótimo. Muito obrigada por tudo, eu que por todo o seu conteúdo. Linda. Obrigada pelo tempo e pela atenção. A gente segue conectada. Obrigada, adorei. Até já. Até mais. Tchau, tchau. Oi, Silvana. Oi, Madu, tudo bom? Tudo ótimo comigo e com você. Tudo bem também. Eu fiz a pergunta no chat, mas acho que você não ia poder responder, então foi aqui. Eu estudo astrologia ocidental há muitos anos. E conheci a Védica através de você, fiz meu mapa védico. Tem coisas muito próximas. Sim. Né? E acho que falamos às vezes as mesmas coisas por caminhos diferentes, talvez. Tenho certeza disso, acredito nisso também. Mas eu sou muito curiosa também, e como seria fazer um curso de astrologia védica? Eu tenho que me desprogramar totalmente do conhecimento que eu tenho? De forma alguma, mesmo porque os indicadores de cada uma das... Não sei, eu nunca estudei astrologia tropical, nunca, jamais. Eu fiz uma vez o meu mapa tropical e nunca mais estudei. Então, eu realmente tenho esse vocabulário da astrologia védica. Os signos, a gente não estuda os planetas externos na astrologia védica tradicional, tem muitos astrólogos védicos que estudam Urano, Netuno e Plutão, mas na astrologia védica tradicional tem uns porquês, não vou me aprofundar, mas a gente não estuda. Mas tirando isso, os planetas, as casas e os signos são os mesmos, né? Tem as mesmas coisas. Além disso, tem muitas outras ferramentas que são exclusivas da astrologia védica, né? Por exemplo, uma pontuação do trânsito de um planeta por determinado signo. Agora, Saturno, na hora que entra em Aquário, para mim, ele perde muita força. Então, você tem ferramentas, principalmente de previsão, que são muito eficientes na astrologia védica. Você não precisa descartar o seu conhecimento, mas você, com certeza, precisa se abrir a novas possibilidades, porque absolutamente todo o seu mapa voltou 24 graus, né? Então, essa é a diferença entre os cálculos siderais e os cálculos tropicais, 24 graus. Então, tem 70% de chance dos planetas mudarem de signos e de casa, né?
Então, é bastante diferença. Mas você acaba encontrando outros motivos para as influências, né? Eu acredito que seja um outro ponto de vista, só isso. Outra coisa, eu não sou ayurvédica, eu não faço yoga, sou totalmente ocidental, apesar de ter tido essa vontade, não sei nem se seria aqui agora, nessa vida. Mas é um sonho ainda. Isso atrapalha também para a sua Não, de forma alguma. O que eu vou fazer é te convencer a meditar todos os dias. Eu já comecei esse trabalho de convencimento na semana passada, nas aulas com o pessoal da formação de meditação. Então, isso é bem importante, a prática de meditação. E vocês vão ter, as pessoas da formação têm aulas de yoga semanais, provavelmente gravadas, disponíveis. Bem simples para iniciante, online. Então, para todos os níveis, na verdade, é uma prática maravilhosa de uma técnica que chama Yin Yoga, que a gente vai ter vocês vão ter com a Ju Garcia as aulas. A Ju, ela acho que estava aqui em algum momento, não sei se ela ainda está, mas as aulas são maravilhosas. Então, isso você vai ter disponível. A outra coisa que é bem dessa cultura são as práticas de mantra. E as práticas de mantra estão muito alinhadas com a prática de astrologia védica, porque são os remédios astrológicos, os planetas, eles são deidades para quem a gente canta mantra. E são práticas meditativas, né? Não precisa vir acompanhada de fé ou crenças, mas são exercícios importantes. Então, essa parte da cultura, da simbologia e do conhecimento védico, eu dou tudo isso no curso, né? Faz parte do que a gente vai estudar. Mas você não precisa ter um conhecimento ou uma prática já pré-estabelecida. Mas eu pretendo te convencer a desenvolver essa prática. já vou avisando para ninguém ser enganado. Tá. Eu não sei se vai ser nesse, mas eu ainda vou fazer sim, porque eu não sei se posso fazer já esse agora. Estou fazendo um outro de astrologia sistêmica, sabe? Sim. Muito interessante também. Mas eu ainda vou, porque a minha curiosidade vai me levar, com certeza. Eu estou sempre, sabe? Sempre... Eu não trabalho profissionalmente como astróloga ainda. Vou me aposentar agora e pretendo. Aí eu quero ver qual área que eu Maravilhoso. Vai ser uma honra acompanhar você nesse conhecimento. Obrigada, amiga. Eu que agradeço, linda. Prazer. Tchau. Tchau. Oi, Ana Maria. Olá. Tudo bem? Tudo jóia. Primeiro eu gostaria de agradecer, falar que você é uma inspiração. Adoro ouvir seus vídeos. Obrigada, Ana. Eu procuro assistir todos sempre que dá. Raramente eu consigo participar online, assim, é que agora eu estou em recesso, então consegui. Que bom que você está aqui. Mas eu tenho muita curiosidade de fazer esse curso, porque eu gosto muito, né, da astrologia védica. Conheci com você também. Eu fiz o curso de introdução. Tenho lá, não consegui estudar direito ainda, mas... Só que eu não consigo participar das aulas online, presenciais, porque eu trabalho durante a semana. E também, para tirar as dúvidas, eu não sei como eu faria se eu for fazer o curso. Como que seria? Então, Ana, assim, as aulas elas ficam gravadas por tempo ilimitado, né? É igual a introdução que você já fez, você vai ter direito a acesso, para quem completa a formação, tem direito a acesso às aulas gravadas para sempre, então você pode ir no seu tempo. Os plantões de dúvidas, eles vão acontecer em outro horário, que não é no meio da manhã, não é 9 da manhã. Se eu não me engano, fevereiro e março, que os plantões vão ser comigo, vai ser segunda-feira, 5 da tarde, e a partir de abril vai ser com a Bárbara, às 6 da tarde, na segunda-feira. Independente disso, você pode sempre colocar as suas dúvidas no portal EAD, que a gente está mudando. A gente vai ter uma plataforma nova de comunidade para compartilhar essas dúvidas e estudo de caso. Então, você sempre vai poder compartilhar as dúvidas com a gente pela própria plataforma e a gente sempre vai te responder. Ou eu vou te mandar uma mensagem privada e vou te responder, ou eu vou responder em algum plantão e vai estar lá anotado. Dúvida respondida no plantão tal. E daí você pode assistir o vídeo que vai estar lá. Ah, bacana, porque mesmo esses horários de 5, 6 da tarde eu não conseguiria. Sim. Ah, E a gente, legal. mas é isso, e a gente acaba sempre tendo atividades em outros horários, tem aula que eu reponho no fim de semana, então em algum momento
a gente vai se encontrar, mas com certeza suas dúvidas vão ser respondidas. Ah, que ótimo. Bom Qualquer saber coisa me disso. liga, eu estou Tá sempre às bom. ordens. Muito bom, obrigada Obrigada, Ana, mesmo. vai ser ótimo ter você E na deixa eu só mais uma pergunta. Aí no final do curso sempre tem um retiro, é isso? No final do curso, a gente faz um encontro presencial aqui em Florianópolis, de 5 ou 6 dias, mas tem muita gente de fora do Brasil que faz o curso e não consegue vir, ou pessoas daqui mesmo que não conseguem. Então, esses estudos que a gente faz presencialmente aqui em Florianópolis, depois eu dou essas aulas ao vivo, online também. Tem aqui em Florianópolis é legal, a gente vê, se abraça depois de um ano inteiro vendo a gente nessa telinha, parece que nem são pessoas reais, então é a maior delícia, e a gente faz exercícios em grupo que não dá para repetir tão bem no online, mas o conteúdo dado aqui em Florianópolis, depois eu repito o mesmo conteúdo no online. Ah, obrigada, ótimo saber disso também. Obrigada, Ana, espero ter Eu você que na semana que agradeço. vem. Até já. Até. É isso, gente. Muito, muito obrigada pelo tempo de vocês aqui comigo e pela paciência com o começo conturbado da nossa aula de hoje. Eu sigo as ordens. Se você ainda tiver dúvidas, fica super à vontade para me mandar ou no privado do WhatsApp, se vocês, acho que todo mundo aqui está no grupo, ou por DM no Instagram. Pode me mandar suas dúvidas, eu sempre faço de tudo para responder. E eu desejo que seja um ótimo ano. Oi, Elza. Desculpa interromper, mas o meu Zoom está desconfigurado. Eu fiquei tentando mandar a mão, tchauzinho, mas não deu certo. Eu só posso fazer uma falinha rápida? Claro, então, por favor. Primeiro, eu quero te agradecer, mas imensamente. Eu fiz a introdução com você, apesar de já ter tido aulas lá atrás, né, com outro professor. E te agradecer pelo seguinte: eu só conhecendo o meu mapa é que eu fui aprender uma coisa, o principal que me pegava muito, que eu não respeitava o tempo dos outros. Essa mercuriana aqui, regente Mercúrio, muito apressada, voada, queria, sabe? Eu não respeitava o tempo das pessoas. E então, conhecendo o meu mapa, eu aprendi a respeitar as pessoas, a respeitar o tempo delas. E isso está sendo maravilhoso, sabe? E eu tenho Rahu em Virgem e Ketu em Peixes, e tenho Marte em Touro. Tá uma bagunça, né? Tá uma bagunça, mas eu estou bem porque é incrível. Vou fazer mais um comentáriozinho aqui, bem rápido. Eu tenho um amigo numerólogo e ele fez a minha numerologia, e incrível, mas tudo casa certinho, não tenho que tirar nem pôr, sabe? O que ele falou lá da numerologia está aqui no meu mapa. É incrível, daí me deu mais certeza de que a minha data está certinha. Que eu vi lá, né, acabei descobrindo com o pêndulo, quando eu precisei descobrir que não era a data exata, e deu tudo certo. Então, estou feliz. Já estou me preparando, já vou imprimir a agenda hoje, já vou começar a me preparar para 2020. Aula. Eu vou fazer a inscrição, vou fazer agora à tarde a inscrição. Maravilhoso, vai ser super bem-vinda, Elza, que bom. Eu agradeço, viu, toda a atenção e a parceria durante a aula. Obrigada, eu que agradeço você. Um beijo para todas que estão aqui online. Obrigada. Tchau, tchau. Beijo. Beijo. Até amanhã. Até. Gente, muito obrigada pela paciência, pelo tempo, pela atenção de vocês, pela companhia durante esse ano, e eu tenho certeza que 2023 vai ser cheio de conhecimento e boas realizações, e a gente segue conectadas. Eu estou aqui para o que vocês precisarem. Até já, gente. Muito obrigada. Bom dia para vocês. Bom dia. Obrigada, Madu. Até já. Obrigada.